estamos com o ex-presidente Anderson Vieira. Foi gestão 2022-2024, isso, Anderson? Correto. Anderson, como é que você entrou no associativismo? Bom, a história é longa aí. São quase 15 anos no associativismo, né? Começou na faculdade, final de curso, né, de administração, e eu precisava fazer algumas horas extras curriculares, né? E pesquisando aqui na cidade de Xereder, encontrei um núcleo de jovens empreendedores na época, né? E na época eles estavam fazendo o feirão do imposto na Expo Xereder. Acho que era a primeira Expo Xereder, se eu não me engano. E precisavam de alguém para auxiliar ali no apresentar os produtos e os seus devidos impostos. Naquele momento, fui convidado a participar do núcleo de jovens. Eu não era empresário na época, né? Trabalhava numa empresa, mas fui convidado a participar e nessa participação do núcleo de jovens, eu era chamado a colaborar com as sugestões e opiniões dos projetos que o núcleo queria fazer. E eu achei isso interessante, porque sempre fui, até a época, trabalhando em empresa, né, funcionário, e eu estava num ambiente que eles queriam me ouvir, né? Então, dali, 2011 para cá, nunca mais saí do associativismo. E como é que pegou a cadeira de presidente na CIAS? Bom, tudo tem um começo, né? Então, depois que eu iniciei ali a participação no núcleo de jovens e ajudando nos eventos, eu virei vice-coordenador e o Ronan Demar, que era coordenador de núcleo de jovens. E nesse tempo, os núcleos eles têm um conselho estadual, que é o CEGESC, né? Conselho Estadual do Jovem Empreendedor. E a gente começou a viajar nessas reuniões regionais que existiam na época, né? Isso visitando algumas associações? Algumas cidades que o núcleo da cidade fazia um evento, né? Se eu não me engano, a primeira foi em Xanxerê. Então, aí foi uma viagem bem longa aí para participar. E um dos desafios era trazer esse evento, né? De mais de 20 cidades diferentes aí para Xereder, né? Então, a gente foi desafiado pelo, na época, vice-presidente regional, o Thiago Coelho, né? Então, a gente tinha que estruturar bem o núcleo e preparar a cidade para receber mais de 200 jovens empreendedores, né? Então, nessa participação de vice-coordenador, consegui uma bagagem aí para assumir a coordenação do núcleo. E com a coordenação do núcleo, a gente trouxe esse evento aí, primeiro AGO, né, Assembleia Geral Ordinária do CEGESC aqui para Xereder, né? Então, a gente percebeu que a gente estava levando o nome da associação e da cidade para o estado de Santa Catarina inteira. Então, a gente visitou algumas cidades aí, fez algumas quilometragens aí, participando desse Conselho Estadual de Jovem Empreendedor. Tanto que, num tempo, eu assumi daí a vice-presidência regional aqui norte. Cada região de Santa Catarina tem um vice-presidente. Eu assumi essa vice-presidência durante 3 anos, né? O que trouxe uma bagagem, uma responsabilidade maior ainda, porque você está lidando com mais de 2 mil jovens empreendedores, né? E está conseguindo manter essa ponte de comunicação entre o conselho e os núcleos aqui da regional, né? Então, isso foi uma bagagem bem importante aí para a formação da minha liderança, né? E depois de passar por esse período de conselho, eu fui convidado a ser diretor de núcleos aqui da associação na gestão do seu Norberto. Eu fiquei durante 1 ano como coordenador de núcleo e depois recebi o convite para ser presidente da associação. Era um desejo já antigo, né, de assumir a presidência,
né? Porque quando você quer se doar e gosta muito daquilo que está fazendo, você quer ir até a última instância, né? De participação e de doação do seu tempo para o movimento, né? Empresariado. E 2022 a 2024 aí a gente conseguiu tocar bem aí a associação empresarial. Como é que estava a associação naquela época? Qual era o contexto da CIAS? Bom, a gente pegou uma gestão do seu Norberto pós-pandemia, né? Então, o seu Norberto teve um desafio muito grande de fazer toda essa gestão, onde não se podia reunir as pessoas, fazer cursos, enfim, fazer o que uma associação empresarial faz bem, né? São as reuniões, os eventos e os cursos presenciais. O seu Norberto soube lidar muito bem com essa situação, né? E conseguiu entregar uma gestão bem redonda para a gente assumir dali para frente. E a nova diretoria, né, da nossa gestão foi uma mescla de metade de diretores que vinham da gestão do seu Norberto e outra metade de diretores que nunca assumiram um cargo dentro de uma associação, né? Então foi um mix aí de lideranças importantes aí para que a gestão fosse bem feita. Com essa gestão, com essa nova experiência, vocês saíram de uma fase que não se podia se reunir e automaticamente tinham que reformular todo o alinhamento das CIAS, porque era tudo novidade. Qual que foram os maiores obstáculos da tua gestão, se pós-pandemia? Uma associação empresarial, eu sempre digo que quando você administra um negócio que não é teu, a responsabilidade é muito maior. Né? Você, às vezes, comete erros, mas tenta minimizar o máximo possível. Né? E uma associação empresarial sem fins lucrativos, que tem mais de quase 300 associados hoje, né? Então são 300 chefes que você tem. Então o maior desafio é você conseguir fazer com que todos os projetos de todas as pastas, todos os diretores fluam e consiga atender a todos os associados. Né? Então, desenhar esse planejamento para que tudo flua e não haja nenhum desafio no meio do caminho, acho que é... Claro, e a parte financeira tem que ser muito responsável, né? E a gestão em si, né? Porque você lidar com toda a diretoria, então cada diretor tem uma linha de pensamento diferente, você não consegue tratar todos da mesma forma. Então você tem que trabalhar muito a questão da liderança, né? E assim, receber super bem os associados, né? Então o desafio assim de liderança é muito maior do que você com a sua empresa, né? Poderíamos dizer que a tua superação especial realmente seria o RH, comandar esse grupo. Sim, eu acho que é o maior desafio. Um RH que não faz escolha, né? Sim. Voluntária. Isso é verdade. Nesse teu período como presidente, qual foi a sua conquista que marcou? Foram algumas conquistas, Christian. Eu acho que a maior é conseguir formar novas lideranças, né? Motivar essas novas lideranças para que a associação ela se perpetue, porque sem liderança você não tem associação. Mas em projetos, o maior que foi, acho que foi o ACIAS Infest, né? A gente teve um desafio do não acontecimento da Expo Schroeder e Schroeder Fest. Não vem aqui o caso detalhado que aconteceu. Mas, graças à equipe
e aos diretores da gestão que a gente teve, em menos de 6 meses a gente conseguiu organizar um evento de grande porte, né? Então, acho que o maior desafio foi a organização do primeiro ACIAS Infest e que deu super certo. Seria até a próxima pergunta. O que foi feito naquela época que deixou como legado até hoje impacto? Sem dúvida é a ACIAS Infest. Sem dúvida, a ACIAS Infest no lado voltado para o associado, né? Para a geração de negócios, para a geração de desafios aí para as próximas gestões, né? Mas teve um projeto muito bacana também, que é o lado voluntário da associação, que foi o Cinema ACIAS, né? A gente fez um primeiro Cinema ACIAS que gerou um desafio financeiro, porque voltado para as crianças das escolas municipais, de levantar recursos e conseguir com que esses recursos bancassem esse evento, né, de forma gratuita. E a parceria que a gente teve dos associados, né, de doação de pipoca, azeite, a Polícia Militar também, né, com o Diego, né, que também está ajudando, né, no Cinema ACIAS, né. Enfim, os cursos e lidar com o poder público também, né, tentar trazer com que todas as entidades sem fins lucrativos vão para o mesmo norte, né, que é o desenvolvimento do município, né. Então, acho que o bem comum, acho que todo o poder público, todas as associações sem fins lucrativos, associação empresarial, eles buscam, né, o bem comum, o bem do município, né. Então, a convergência de todos, isso foi bem importante na gestão. Como era o envolvimento da diretoria? A diretoria, um presidente não é presidente e não consegue fazer uma associação funcionar sozinho. Quem faz a coisa funcionar é a diretoria e a equipe interna. Né? Uma associação... O papel do presidente, ele é o papel de liderança e é o papel de... a parte mais lidar com outras instituições e fazer a parte política, vamos dizer assim, né? Mas acho que a gente teve êxito aí no escolher as pessoas certas para os cargos certos, né? Todos se doaram super para suas pastas, né? E acho que a gente conseguiu entregar aí uma gestão, uma eficiência boa aí em cada pasta, né? Em cada diretoria. A ACIAS ontem e hoje, antes da sua gestão e agora depois após a gestão, alguma referência, ideia, alguma? Eu estou desde 2011 no associativismo e a gente começando ali, a gente ouve mais e presta mais atenção no que está acontecendo porque tu não tem experiência, né? Então, o que encantava o associativismo para mim no começo era ouvir e ver esses grandes empresários e esses empresários que passaram pela presidência e pela diretoria nos seus discursos ou nos seus projetos fazendo a coisa acontecer, né? Isso me encantava, me desafiava como formado em administração, né? E eu sempre pensava, um dia eu quero estar ali, um dia eu vou estar ali, né? Parece que o universo conspira quando você almeja alguma coisa, né? Não que na época eu pensasse, não, eu nem empresário não era na época, Sim. Como é que eu vou ser presidente de uma associação? Mas essa construção do alicerce de uma associação empresarial, que vem lá desde o começo, que nem estrutura tinha, né? Isso, ouvindo as histórias dos ex-presidentes, de como é que eles começaram,
Isso traz assim uma referência e uma importante lembrança que a gente sempre tem que fazer das gestões anteriores que passaram, né? O que eles fizeram, o quanto se doaram para que houvesse essa estrutura hoje em dia, houvesse essa perpetuação da associação empresarial e houvesse também pessoas, outros presidentes de associações maiores até que o da CIAS, viessem aqui e falassem que estrutura excelente, que evento excelente. Eu gostaria que na minha cidade fosse assim. Eu gostaria de ter acesso ao projeto do prédio. Eu gostaria, sabe? Então, a Schroeder sempre estava acima do tamanho do tamanho que tem, né? Então, isso sempre nos desafiou os ex-presidentes e fez com que mostrasse o poder e a importância que tem o associativismo, né? Então, isso deu força e dá força para que a gente participe, se doe e continue participando mesmo saindo da gestão, né? E como é que você vê o futuro da entidade? Eu tenho uma lembrança conversando com um empresário de Joinville, que na época participava do núcleo de jovens empreendedores de lá, que ele falava assim: se uma empresa e uma associação não se reinventar, ela morre. Eu pensei, mas associação morrer? Aí faz todo sentido. Se a gente não se reinventar, se uma empresa não se reinventar ou se adaptar, uma associação não se adaptar, se reinventar aos novos momentos que a gente vive, pode morrer. E uma coisa que os associados e quem é presidente, quem é diretor, não quer que isso aconteça. Então, acho que a renovação de ideias, de projetos, a visão que os novas gestões têm que ter é o que de novo está acontecendo no meio que a gente vive e que a gente respira, e é o que a gente precisa fazer. Um exemplo é o podcast, né? Teve um boom aí de podcast, então é um projeto, eu acho, excelente para uma associação e para os associados, né, participarem. Então, e não só o podcast, mas a gente está falando de inteligência artificial, que hoje em dia também está em voga, o papel do líder na sociedade, o empresário, como lidar com os funcionários, né? Hoje se fala muito sobre a saúde mental, que é uma das doenças que mais atinge os brasileiros, né? Que é a parte de saúde mental. Então, nós como líderes, nós como associação e nós como empresários, a gente precisa ter essa visão e o que fazer para melhorar a sociedade. Esse ano, a CIAS completa 30 anos. Você já viveu uns bons 15 anos antes. Vamos pensar um pouquinho para frente. A CIAS daqui 30 anos. Eu acho que é difícil de você prever futuro. Não se prevê futuro, né? A bola de cristal aqui não funciona. A gente tem um desafio. Talvez, eu acho que mais é a questão da formação das lideranças numa sociedade, né? O associativismo, ele forma líderes, ele forma pessoas para que numa sociedade ele possa assumir qualquer papel, seja numa entidade sem fins lucrativos, seja como empresário, seja no poder público. Então eu venho de um movimento jovem empreendedor que hoje em dia são secretários de prefeituras, são grandes lideranças, são presidentes de associações, enfim. Então a gente se orgulha muito com o que esse movimento associativista ele faz.
Então, eu acho que o papel principal para uma associação ela se perpetuar é eu estou, como associação, preparando novos líderes para que daqui a 30 anos a associação ela exista ainda, entende? Então, sem liderança, acho que a gente não tem o porquê dizer que tem mais 30 anos. Né? Mensagem final? Bom, primeiro, parabéns, né, pelo podcast. Fico muito feliz aí pelo projeto, né, encabeçado aí por alguns diretores, né? É um desafio, mas eu creio que vai trazer muitos frutos aí para os associados e para a associação e também para os empresários, né, de Schroeder ou para quem quer usufruir desse espaço aí para poder vender o seu peixe, né? Ou divulgar o seu conteúdo. Eu sou grato ao associativismo. Eu posso dizer que eu casei no associativismo, tenho amigos do associativismo, né? Então respiro há muitos anos aí o associativismo. É uma coisa que agora que eu tenho um filho, né, eu estou afastado para me dedicar mais a ele. Mas eu sinto falta, às vezes, né, de uma reunião, de um bate-papo, né, de um evento. Mas, quem sabe, aí daqui para frente a gente consiga voltar. E, assim, para quem é associado e para quem não é, se associem, venham participar dos eventos, dos cursos, dos bate-papos, das reuniões. Participando, você consegue perceber a importância de conviver com outros empresários que têm outras ideias e você consegue trazer os seus desafios aqui para a associação e às vezes numa conversa você resolve esse problema, numa conversa, né? Então, e que essas lideranças que tem na associação, né, que se desafiem mais, que assumam mais papéis importantes aí dentro de uma associação e faça como eu um dia que disse que um dia eu estaria na cadeira de presidente, né? Então, é isso aí. Para fechar, agora tá fora do... Manda um recado para o próximo presidente. Lá daqui a pouco, mais ou menos um ano, está acabando dessa gestão, vai entrar um novo presidente. Qual que é, para quem já foi presidente, de presidente para presidente? A base é o mais importante de uma presidência, né? Sem uma equipe como a CIAS tem, que te dá um suporte, porque você não está 24 horas aqui na associação para lidar com todos os desafios, né? Fazer com que a equipe se envolva o mais possível nos desafios aí que tem na presidência. Escolha bem os seus diretores e delegue, né? Faça com que os diretores assumam o seu papel de líder na sua pasta. E seja só o maestro dessa orquestra que é a associação. Bom, uma coisa que sempre fez eu pensar como líder qual é o legado que você deixa na sociedade, né? A gente vê nome de pessoas em ruas, nome de pessoas em prédios, em estruturas que a sociedade ela utiliza. E esses nomes, as pessoas se vão, mas o nome continua, né? Sim. Então isso eu chamo de legado. E eu sempre ficava me questionando qual é o legado que eu vou deixar numa sociedade, né? E o voluntariado, que é o associativismo, você consegue fazer isso, né? Ver a sua foto num mural de presidência, você olhar assim, eu deixei o meu legado para a sociedade. Seja em qualquer instituição que for participar. No MAPAI, nos bombeiros, no poder público, enfim, qualquer ambiente voluntário,
você tem que se pensar como líder, qual é o legado que eu vou deixar. Legal. Então, assim, isso que me faz satisfeito pelos desafios que a gente passa, né? Porque não são só de glórias que vivem uma presidência, uma diretoria, são mais de desafios do que conquistas, mas no final você olha o legado que você deixou, a importância que você deixou para a sociedade. Então, Legal. eu acho que para quem for assumir um papel, uma posição aí de liderança em qualquer lugar que seja aí, pensa qual é o legado que eu vou deixar para a sociedade. Anderson, muito obrigado pelo tempo. Obrigado pelo tempo de presidência. Obrigado.